Graça e paz, irmãos. Muito bom, mais uma vez, ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero agradecer pelos irmãos que têm intercedido pelo pastor Paulo Vicente. Graças a Deus, ele tem dado uma boa melhora. Para aqueles que não estavam na quinta-feira explicando, ele, no último domingo, ele estava pregando. Ele é pastor da primeira de Hortolândia, primeira igreja batista de Hortolândia, e de repente ele caiu. Ele estava pregando e caiu no púlpito. A gente não uma parada cardíaca. Ele ficou 10 minutos sendo ressuscitado até o hospital. Lá ele deu um sinal de vida, ficou lá. Os médicos não conseguiam fazer nenhum tipo de exame porque cada vez mais o pulmão dele ia piorando e o rim também já estava quase parando de funcionar. Graças a Deus, a resposta já veio das nossas orações. O rim já está voltando à função completamente, os pulmões também estão funcionando. Glória a Deus por isso, porque ele a pior fase já passou. Agora ele está em observação, a sedação já está sendo tirada aos poucos. Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Então, muito obrigado, irmãos. Continue intercedendo por ele para que essa recuperação logo acabe, ele volte às suas funções. Ele é professor da Faculdade Teológica lá de Campinas, foi nosso professor lá, um excelente professor, meio biruta, mas é um excelente professor, uma benção, uma benção, uma benção. Então, continue orando pelo pastor Paulo Vicente. Ano passado nós tivemos a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E creio que foi um momento para muitas igrejas de refletir sobre isso, sobre o momento que foi a Reforma Protestante, sobre o que esse movimento causou na igreja hoje. E eu quero, nessa manhã, começar, e nas minhas próximas mensagens eu vou falar um pouco mais também, a falar um pouco sobre a Reforma, mas voltada para os 5 lemas da Reforma, que são os famosos 5 solas. Quem já ouviu falar sobre os 5 solas? Alguém já ouviu? Uma irmã, 2, 3, 4, poucas pessoas. Bom, mas alegria para mim de poder ensinar todo mundo. Os 5 solas são os 5 lemas pelos quais os reformadores viviam e pregavam, e no momento que eles combatiam as heresias e combatiam as ideias que eles queriam combater, os 5 solas eram os lemas pelos quais eles usavam para combater. A Reforma Protestante, ela começa pela história, quando Martinho Lutero, todos conhecem Martinho Lutero, já ouviram falar, né? Martinho Lutero, o iniciador, né, da Reforma, como a gente coloca, ele sobe as escadas da Universidade de Wittenberg, e lá na porta da universidade ele cola as suas 95 teses. Nessas 95 teses ele combate algumas ideias que o catolicismo naquela época não condizia com o que a palavra de Deus ensinava. Então ele combate ali a questão da penitência, explica melhor sobre o que é essa penitência, né? A questão da salvação também. E esse movimento, esse ato no dia 31 de outubro de 1517, ali foi a fagulha que deu início à grande Reforma Protestante, que logo alcançou, aquelas 95 teses foram imprimidas e copiadas para basicamente toda a Europa, e toda a Europa já estava abraçando a ideia reformadora protestante. E o que eu vou começar a falar hoje é sobre os 5 solas, os lemas pelos quais eles lutavam pelo protestantismo. E eu quero começar nessa manhã falando sobre o sola gratia, que é o latino para somente pela graça. Os 5 solas são, eu vou falar bonito agora, tá? Não, eu vou traduzir depois. Sola fide, que é somente pela fé. Sola scriptura, somente pela escritura. Solus Christus, somente Cristo, somente por Cristo, né?
sola gratia, que é o que a gente vai tratar hoje, dessa manhã. E por último, soli Deo glória. Somente glória, somente a Deus. Amém? Essas são coisas que a gente tem que guardar no nosso coração. São coisas que fizeram parte da nossa história que a gente tem que guardar. Nós vivemos somente pela fé. A salvação é somente pela graça, somente por Cristo Jesus. Somente nas Escrituras nós vamos encontrar as informações para que a gente chegue a essa graça. E em tudo isso, toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amém? E nessa manhã, para a gente falar sobre o sola da graça, né? Eu quero convidar os irmãos a abrirem em Efésios 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 10. Esse é um dos principais textos que sustentam o somente pela graça. E em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura. Nós não estamos diante de qualquer livro, nós estamos diante da palavra do Deus vivo. Então a ela toda referência que nós podemos dar. E começa assim, Paulo nos dizendo, Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu precioso Filho Jesus, que morreu numa cruz por nós, que nessa manhã, juntos, na comunhão da nossa igreja, nós possamos aprender mais sobre a Tua graça e valorizá-la cada vez mais. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando a gente pensa sobre a graça de Deus, não existe um outro caminho senão o de buscar entender onde nós estávamos antes que essa graça de Deus fosse derramada sobre nós. Quando a gente pensa somente pela graça, sola gratia, quando a gente pensa somente pela graça, a gente não está tanto combatendo algo que o catolicismo defende. Porque se a gente dizer que o catolicismo diz que a salvação do homem vem somente pelas obras, a gente vai estar mentindo. Porque os católicos também defendem que a salvação vem pela graça de Deus. Mas o grande detalhe da nossa diferença entre nós e os católicos é que nós defendemos que é somente pela graça de Deus que nós somos salvos. Eles defendem que é uma das maneiras de sermos salvos. Então, nós precisamos ter isso em mente, que a nossa salvação ela vem somente pela graça de Deus. Quando Deus manda o seu Filho Jesus por nós, simplesmente por amor, por misericórdia. Mas antes disso, a gente precisa entender de onde nós saímos.
Quem somos nós? Quem somos nós antes da graça de Deus derramada sobre nós? O texto nos mostra, no primeiro verso, que estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Esse mortos nos leva diretamente à ideia da condenação. E para a gente entender sobre a nossa condenação diante de Deus, a gente precisa voltar lá para a criação. A gente já falou sobre criação num outro domingo. Mais uma vez a gente vai lembrar aqui sobre o processo pelo qual nós chegamos até aqui. Quando Deus cria o homem, Deus cria toda a natureza, Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem. Em tudo, até agora estava tudo bem. Mas quando Ele cria o homem, depois de certo tempo, a única coisa que Ele diz, existe uma única coisa que Ele diz que não era bom. Que os irmãos estão cansados de ouvir, né? Alguns. O que não era bom? Que ele esteja só. Então Ele vai lá, bota Adão para dormir, tira a costela dele e da costela de Adão forma a mulher. E ali está formado o primeiro casamento. Adão recebe a Eva, os dois ali ele se declara para Eva, Deus mostra que ela é a sua auxiliadora, e ali começou. A questão é o capítulo 3 de Gênesis, o momento da queda, o momento em que o homem decidiu desobedecer a Deus. Quando Deus cria todas as coisas, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo foi feito de maneira perfeita, tudo foi feito de maneira harmoniosa. Mas aí Satanás, astuto, chega até a mulher e fala: Deus, não foi Deus que proibiu vocês de comerem da árvore do meio, do fruto da árvore no meio do jardim? Aí vocês lembram que na outra vez eu peguei vocês na pegadinha, né? Porque eu só fiz a pergunta, né? Não foi isso que Deus disse? Não foi. O que Deus disse é que era proibido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi o único não que Deus deu para o homem. O homem poderia usufruir de toda a criação, menos daquele fruto. E isso me volta àquele princípio que eu falei na outra semana. Deus nunca negou vida para ninguém. Deus nunca negou a vida para nenhum de nós. Deus sempre deixou lá o fruto da vida para cada um de nós. Mas nós, em Adão, escolhemos a morte. Deus já havia deixado muito claro que se eles comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. E não foi uma morte simplesmente carnal, não foi simplesmente a morte do corpo. O homem foi totalmente separado de Deus. No lugar da obediência que Deus havia colocado no homem no momento da criação, no momento que eles desobedecem a Deus, essa obediência é substituída por rebeldia. No lugar da honra a Deus, da glória a Deus, é substituída por vaidade. No lugar de uma vida que visa somente a Deus, de uma vida que realmente se dedica a Deus, foi substituído por uma vida levada pelos nossos desejos carnais, como Paulo fala. Ali estava feito, ali estava o problema. O homem estava separado de Deus. E olha só o que o texto ainda nos mostra. Além disso, além de nós já estarmos condenados, além de nós estarmos afastados de Deus, o versículo 2 nos mostra que no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Além de nós estávamos condenados, nós estávamos longe de Deus, afastados daquilo que Ele queria de nós, nós ainda estávamos sob a influência de Satanás. E quão terrível é saber disso. Quão terrível é ver a atuação de alguém que está sendo influenciado por Satanás. Sabe por que Judas traiu Jesus?
texto nos mostra que ele estava possesso de Satanás. Essa era a nossa condição antes da graça de Deus. Essa era a nossa condição antes de nós entendermos o que Deus fez por nós. Terceira coisa sobre essa morte, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Antes da graça de Deus nos alcançar, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E sabe como Deus demonstra essa ira? Paulo diz em Romanos que ele vos deixou viver as suas próprias vontades. Deus deixou que eles vivessem segundo os seus desejos carnais. Eu quero recomendar um vídeo do Iago Martins, que ele fala sobre isso, sobre essa questão do a pior coisa que pode acontecer para o homem. E ele fala sobre isso, que é Deus deixar com que o homem viva segundo os seus próprios desejos. Não existe nada pior para o homem. Porque se nós vivíamos antes pelos nossos desejos, nós vivíamos indo em direção mais fundo contra Deus. Nós íamos mais e mais distantes de Deus, vivendo para nós mesmos, vivendo para os nossos desejos, vivendo para a nossa própria glória. E cada vez que nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos para mais longe de Deus. Então, 3 coisas a respeito desse estado anterior. Nós estávamos condenados a um lugar que não foi feito para nós. A Bíblia deixa isso claro também, que o inferno era um lugar preparado para Satanás e seus anjos, mas que por conta da nossa desobediência nós escolhemos ir para lá. Tomando essa decisão, nós estávamos debaixo da atuação de Satanás em todos os momentos. E nisso, vivendo de acordo com aquilo que a gente queria. Não sei se vocês já assistiram o último filme que lançaram aí, que tem o Russell Crowe, do Noé. O último filme que lançaram aí. Porcaria. Não assista. Mas, se você ler o texto bíblico e assistir o filme, você fala, a Bíblia não fala nada disso. Então aí você fica com a Bíblia, tá bom? Mas a gente não pode exigir nada de uma indústria que visa só o lucro, né? Então a gente não pode exigir que eles sejam fiéis à palavra de Deus. Mas existe um trecho do filme que eu acho sensacional. Quando Noé, ele senta com seus filhos na arca, e ele começa a explicar sobre a criação do mundo e sobre a queda do homem. Aí entra uma outra questão, que é quando ele começa a falar da criação, ele faz uma junção de criação e evolução, que isso é uma heresia também. Então ele mostra como se a criação de Deus fosse o Big Bang explodindo e toda a evolução ocorrendo. Isso é uma heresia de acordo com aquilo que a gente entende sobre Gênesis 1, tá bom? Então aquela parte não é boa também. Mas a partir da queda, onde mostra a Eva pegando do fruto, comendo, dando para Adão, tem uma cena que é sensacional, que mostra a condição do homem desde lá até hoje, que é quando Caim dá a pedrada em Abel. Quando Caim dá a pedrada em Abel, depois de uma sequência, mostra o mesmo movimento, só que a silhueta muda, e são vários guerreiros. Então passa um guerreiro romano, depois muda para um guerreiro asteca, depois muda para um soldado da Segunda Guerra, depois muda para um soldado mais moderno, até que faça sempre o mesmo movimento. E eu acho sensacional, porque isso nos mostra realmente a condição do homem. Desde a queda, a condição do homem é a mesma. Nós sempre estamos distantes de Deus e escolhemos ficar distantes de Deus por nós mesmos. Quer um outro exemplo? Vamos pensar em Noé de novo, só que agora o Noé da Bíblia. Quando a gente olha a Noé, ele olha para a graça de Deus, vê o poder de Deus, os filhos de Noé.
mais especificamente. Eles veem a graça de Deus, veem o poder de Deus, eles descem da arca, Deus mais uma vez libera a terra para que eles usem da maneira que eles acharem melhor, sempre para a glória dele. Mostra, fala assim, isso que aconteceu, o dilúvio, nunca mais vai acontecer. Esse é o símbolo, o arco-íris, nunca mais vai acontecer isso, eu nunca mais vou destruir a terra dessa maneira. E aí vai nascendo os filhos dos filhos de Noé, e é o que eles decidem fazer? Vamos fazer uma torre aqui para mostrar quão grande nós somos? Tudo errado de novo. Outro exemplo da nossa decadência é o livro de Juízes. Não sei se vocês já ouviram sobre a estrutura do livro de Juízes. A estrutura do livro de Juízes é um ciclo de erros. Funciona assim, aqui no topo quando tinha um juiz levantado por Deus, o povo prosperava e ele obedecia a Deus, uma bênção. Aí roda, o juiz morria, roda de novo. O texto, os Juízes mostra isso em vários versículos. O povo de Deus fazia aquilo que agradava ao seu coração. Deus punia o povo, porque esse fazer aquilo que está de acordo com o coração é montar a imagem para adorar, é se afastar mais de Deus, é desobedecer cada vez mais a Deus. Deus punia o povo, mandava um outro povo para subjugar o povo dele. O povo se arrependia, clamava a Deus, Deus agia, levantava um juiz, e aí o povo prosperava. Todos os juízes passaram pelo mesmo processo. Juiz em pé, bênção. Morto, desobediência. Punição, graça de Deus. Juiz morre, tudo de novo. Você vê como a Bíblia nos apresenta a nossa incapacidade de ir sozinho até Deus? Como por nós mesmos nós não conseguimos alcançar a graça de Deus? E agora? Como resolver isso? Deus nos mostra. Deus demonstra a sua graça. Derrama da sua graça e da sua misericórdia através de Cristo Jesus. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você não merecia Jesus. Eu não merecia Jesus. Eu não merecia a graça de Deus. Eu estava nessa situação pecaminosa. Eu estava distante de Deus, desobedecendo a Deus cada vez mais indo para o buraco, cada vez mais andando sozinho para o inferno. Eu não merecia. Eu estava com Satanás guiando os meus movimentos. Eu permitia que isso acontecia. Eu vivia pelos meus próprios desejos. Eu não merecia o amor de Jesus Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, me amou. Deus, que é rico em misericórdia, te amou. E Ele demonstrou esse amor através de Jesus Cristo. Numa cruz, morrer para pagar os meus pecados, os seus pecados. Que amor é esse, né? Quando a gente canta essa música, se a gente canta essa música de novo, depois de entender isso, ganha outro sentido. Mas olha só o que mais o texto nos mostra. Versículo 7. Existe um propósito pelo qual ele faz isso: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe.
Eu não consigo chegar até a salvação de Deus, mas Deus, pela graça dele, me alcança. Eu sozinho não consigo chegar lá. Aí vocês estão pensando, poxa, mas tem tantas pessoas boas aí no mundo, tantas pessoas fazendo tantas coisas boas aí fora. E a frase que a gente sempre acaba soltando é: o cara é tão bom, só falta Jesus. Não é assim que a gente fala às vezes de algumas pessoas? Entende como que falta tudo na vida dessa pessoa? Porque a palavra de Deus nos mostra que os nossos atos de justiça são trapos de imundícia diante de Deus. E esse texto está localizado em um momento em que o povo de Deus não adorava mais a Deus de todo o seu coração. Ele fazia por fazer, fazia porque tinha que fazer, fazia de qualquer jeito, não adorava mais a Deus de qualquer jeito. Nós não conseguimos fazer mais nada sem a graça de Deus para a glória dele, mas através do momento em que Deus derrama a sua graça, derrama do amor dele, no lugar da desobediência, no lugar da rebeldia, no lugar de uma vida que vive só para si, no lugar no nosso coração de um desejo de fazer somente aquilo que agrada ao nosso coração, Deus coloca o Espírito Santo em nós, no nosso coração, nos sela com o Espírito Santo a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E ali a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, a nossa vida é restaurada para a honra e glória do nosso Deus, para que ninguém se glorie. Sabe, meus irmãos, talvez pareça ruim o que eu estou falando, mas na verdade é uma palavra extremamente forte de esperança, porque uma vez que a salvação vem somente de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar do amor dele. Nada nem ninguém é capaz de nos afastar do amor de Deus. Isso traz uma alegria tremenda para o meu coração. Saber que Deus me amou tanto, 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 mesmo eu não merecendo nada dele, ele vai lá e me manda Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no meu lugar. E aí quando eu entendo isso, e eu lembro do hino 193 do HCC, e eu quero que os irmãos cantem comigo essa ideia, o refrão, que diz assim: graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Bênção, né? Que grande amor, que maravilhosa graça que foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Nós só podemos ser gratos a Deus por tudo isso. Somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. Quando nós defendemos esse ponto, é pensando nisso. Nós não merecíamos nada, nós não tínhamos poder para nada, mas Deus nos amou. Deus me amou, te amou, e Ele morreu e mandou Jesus para morrer numa cruz por você. Amém? E no versículo 10, ele termina dizendo: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, entendendo a graça de Deus, como nós éramos antes, como a graça de Deus se revelou a nós, e agora, depois dessa graça, o que tem para nós? Atitude, frutos, demonstração dessa graça preciosa na nossa vida. A partir do momento que a graça de Deus nos alcança, que a salvação nos alcança, agora vem as obras, vem as boas ações, vem aquilo que tem o alvo de glorificar a Deus.
em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, que nós sempre possamos lembrar de onde nós viemos, do que Deus fez por nós e do que nós temos que fazer em agradecimento a isso. Deus nos dá um privilégio maravilhoso, meus irmãos. Ele não precisava da gente, sabia? Não precisava. Deus podia mandar um monte de anjo aqui, levar todo mundo, levar quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo. Podia fazer isso. Mas Ele nos dá o privilégio de participar da obra da redenção. Nos faz o privilégio de sermos instrumentos na vida de outras pessoas para conhecer esse amor. Que nós possamos lembrar disso, que nós possamos aplicar isso cada vez mais nas nossas vidas e sermos gratos a Cristo Jesus por tudo que Ele fez. Amém? Vamos orar.